Eu sou vindo para cá, até a sua assessoria falou que o senhor estava com o Raul, né? Conheço o Raul há muito tempo. Eu me lembro que uma vez, uns anos atrás, ainda o Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. Eu estava na residência oficial, fazendo uma conversa com ele, e aí chegou o Raul. Aí o Rodrigo, você não quer ficar? Aí o Raul vai dar uma palestra sobre reforma tributária, que é a pauta dele. Eu falei, claro, quero sim. Aí sentamos lá, fez uma palestra longa. No final da palestra, deputado, ele não era deputado, porque ele tinha sido deputado, mas estava ainda, naquele momento, estava como consultor, estava fora de mandato. Agora ele voltou a deputado. E eu perguntei, deputado, o senhor, me tira uma dúvida, o senhor fez aí uma palestra brilhante, tem aí uma mudança enorme, né, toda vamos dizer assim, o nosso framework, né, de tributário, que é muito complexo, muito complicado, mas vem cá, vai reduzir os impostos? Aí ele falou, vai reduzir a carga tributária? Ele falou, não, Cláudio, a carga tributária não vai reduzir. Aí eu falei, então qual é o sentido disso? Porque se eu, cidadão brasileiro, pagador de impostos, né, eu odeio essa palavra contribuinte, você é obrigado a pagar impostos. Então, assim, por que a gente não paga menos imposto? Por que os senhores não fazem uma reforma tributária para a gente pagar menos imposto, para liberar as forças produtivas, para liberar o comércio, os serviços, para que o cidadão possa, inclusive, usar mais o fruto do seu trabalho, a sua riqueza produzida, para girar a economia, né? Bom, o Raul é um grande amigo também e é um expert na reforma tributária, que é um tema que ele defende há muitos anos. Sim. E é controverso, né? Por exemplo, essa reforma tributária, eu tenho uma opinião, eu acho que tem pontos positivos. Claro. Né? Acabou com a substituição tributária, agora com o IVA vai ser taxado no consumo. Mas o grande problema, Cláudio, é que essa reforma tributária foi feita com foco na indústria. Uhum. Vai diminuir imposto na indústria e vai ter uma transferência de carga para comércio e serviço. Somos a favor para diminuir imposto, sem dúvida, para a indústria, sem dúvida, mas somos contra o aumento de carga para comércio e serviço. Quem vai pagar a conta? Sempre quem paga a conta é o consumidor. Sim. Mas quem vai pagar a conta é o grande consumidor dos serviços, que é, na verdade, o extrato de classe mais média, né? Média alta, e que vai ser o grande quem vai pagar esta conta. Eu tenho minhas dúvidas, né, sobre a operacionalidade desta reforma tributária. E entre elas, um ponto que eu debato muito é o Simples, né? Sim. Há uma discussão que esse PL está destruindo o Simples. Tem pessoas que discutem uma alternativa, que é o tal do crédito tributário, ser por dentro, ser por fora, né? Que dá para você ainda se manter no Simples, pagando os demais impostos dentro do Simples e o IVA por fora. Você está saindo do Simples para o complicado, né? A gente quer simplificar. Nós queremos uma reforma tributária que simplifique a vida do empreendedor e não complique, que não aumente custos. Eu tenho dúvidas, eu acho que é válida a reforma tributária, até que ela era necessária, não sei se é exatamente esta, mas eu acho que a gente tem que, nesse momento que já está aprovado, tentar de certa forma, se acomodar e verificar de que forma você diminui os impactos, né, que ela vai realmente produzir. Vamos ver o que vai acontecer, mas realmente para nós, os micro e pequenos empreendedores, nós estamos muito apreensivos. Você acha que um congresso, a partir de 2026, poderia reformar a reforma tributária? Um novo congresso? Eu não sei se reformar, mas alguns ajustes eu acho que vão ter que ser feitos. Né? Eu defendo muito, dentro do Simples, a formulação de uma PEC que transforme o Simples com a mesma possibilidade de creditar dos impostos. Não sei, na cadeia, né? Uhum. Não sei se será possível, mas eu acho que tem que se encontrar alguma solução, Cláudio. Você tem um único sistema tributário, não dá para ter vários sistemas tributários. Vamos ver como é que a coisa vai se acomodar. E é muito ruim o fato de você vai ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, né? O sistema antigo e vai aos poucos se transferindo para o novo sistema. O processo tem que ser dessa forma, mas é muito ruim, aumenta custo, vai dar muitas discussões ainda. Tem muita coisa pela frente. Eu vi, a promessa era simplificar. Aí tudo bem, vamos lá, o IVA vai simplificar, porque pega 3 impostos, pega mais 2 ali e tal, junta tudo, fica um só.
Aí você começa a olhar, aí, sei lá, primeiro tem a lista de quem está das isenções, né? Então, assim, a reforma tributária já começa com uma lista de quem está fora da regra. Aí vai regular o simples. O próprio conceito que o pessoal está tendo é de que é renúncia, né? Renúncia fiscal. Não é renúncia fiscal, né? Então, começa a haver uma complicação daquilo que não era para complicar, que na verdade a promessa era diferente. Mas o que me preocupa aqui, eu não sei se eu estou, vamos dizer assim, com uma visão, talvez assim, eu estou tentando olhar, deixa eu ver, a gente está discutindo aqui, o Simples foi uma mão na roda para fazer com que hoje nós tenhamos aí pequenos micro e pequenos empresários, né? As micro e pequenas empresas hoje são, vamos dizer assim, 80% do que a gente tem de força. Não, mais de 90%. 90%. Então, assim, foi uma coisa absolutamente necessária para ver esse boom, né? Que, respeitando, inclusive, essa cultura de empreender do brasileiro. O brasileiro é assim. E aí, de repente, você começa a criar um sistema para drenar esse empreendedorismo, para dificultar esse trabalho. Você vai, e quando mexe nisso, você vai justamente em cima desses setores. Serviço, comércio e serviço são mais prejudicados. Então, você tem uma reforma tributária que está onerando mais os comércios e serviços. Aí você volta lá a questão da PEC. Mais uma vez, uma PEC vai atingir o comércio e serviço. Começa a ficar parecendo que há uma estratégia de autoridades de plantão para destruir a economia brasileira, porque a economia hoje ela tá fundamentada justamente no agro e no setor de comércio e serviço, né? Fundamentalmente, né? Então hoje o PIB brasileiro depende desses dois, e você tem um governo que parece que está ali empenhado em destruir esses setores. Não faz sentido para mim. Será que isso é uma conspiração, ou eu que estou com um pensamento conspiracionista? Esse governo, ele é fiscalista, ele quer arrecadar. Pronto. É uma decisão de governo, né? E nós estamos com descontrole nas contas públicas, né? Tem o déficit está crescendo, nós estamos aguardando o pacote de corte fiscal, dos cortes que o ministro Haddad está para apresentar, para a gente poder avaliar melhor como é que vai ser a projeção desse déficit daqui para frente. Porque você sabe, né, Cláudio, a relação dívida-PIB é fundamental, é um indicador para o investidor. Sim. Se ele investe ou se ele aguarda e retém o recurso para investir num outro momento. Portanto, nós estamos uma expectativa muito grande para conhecer os cortes de gastos que vão ser apresentados. Mas o governo ele é fiscalista, ele é não dá para ser muito, né? Não dá para ter muita esperança nesse ajuste fiscal também, porque o perfil do governo é de gastar mesmo. É de gastar. É uma pena porque... Já que não se fala de reforma tributária, de reforma administrativa, né? Quando você fala em reforma tributária, você tocou num ponto que eu defendo muito, né? Tinha que ter uma reforma administrativa antes da reforma tributária. Aí eu acho que nós teríamos uma reforma tributária muito mais coerente com a situação brasileira. Nós estamos comentando que o Henrique Meirelles, no governo Temer, definiu uma coisa fundamental, que é o teto de gastos. Sim. Como você não consegue fazer uma reforma administrativa, ele chegou e falou, você só pode crescer, a despesa é igual à inflação do ano anterior. Então você definiu aquela despesa, não tinha como aumentar, é o tal do teto de gastos. E aí você ia tentar, através do aumento de receita ou não, fazer o teu controle fiscal. O governo Lula, ao entrar, aboliu o teto de gastos e criou o arcabouço fiscal, que diz o seguinte: posso crescer à vontade a minha despesa desde que, em função da receita. Ele pressupõe que vai ter uma receita, então ele gasta por conta. Esse é o grande erro desse governo, e que agora estão com dificuldade de fazer o ajuste. Prometeram, né, no arcabouço fiscal, uma receita ou um ajuste em função da receita que não está acontecendo. E aí vão precisar fazer os cortes. Sempre lembrando que no primeiro ano o Congresso deu um waiver para o governo gastar 230 bilhões, né, a mais sem nenhuma base real, né, para poder fazer esse gasto. Sim. Ainda bem que foi pontual, mas estão vendo que eles não conseguem mais fazer o ajuste, que isso, a demanda do governo é sempre
para gastar mais. O governo, na transição, já mostrou que veio, né? Você com aquela é uma pena, né? É uma pena. Agora, eu acho que essa responsabilidade ela tem que ser dividida com o Congresso, que aprovou, né? Então, assim, por que aprovou? Eu às vezes fico me perguntando aqui por que no Congresso não resiste um pouco mais a essa sanha arrecadatória, por exemplo, né? Do Haddad, do governo Lula, de uma maneira geral. Porque o próprio Arthur Lira, eu lembro que ele prometeu que não ia ter aumento de impostos, né? Então, assim, não tem aumento, mas tem novos impostos. Então, assim, toda hora tem um imposto novo. Aí o cidadão olha aqui e fala assim, vocês estão brincando comigo, pô. Né? Nós estávamos comentando antes, né? É um pouco a desilusão e a desconfiança, né, da população em função dos seus governantes. Não é este governo, os governantes em forma geral. E isso ficou muito marcado, né, Cláudio, naquele movimento de 2013, né, quando a população saiu para as ruas de forma totalmente voluntária, de forma orgânica, pacífica, né, para chegar, para falar para os políticos, as autoridades, vocês não nos representam, porque vocês não estão olhando o povo, vocês não estão olhando a nação, vocês só se preocupam com o Estado, né? E, na verdade, a leitura que tinha que ser feita e que demoraram para fazer foi exatamente essa, que a população está um pouco cansada de bancar o Estado, né, de sustentar o Estado. E essa foi a grande mensagem, e por isso que eu estava comentando com você, que mudou a conscientização das pessoas. E hoje as redes sociais também hoje ajudam muito a propagar esse tipo de comportamento e etc. Mas a mensagem é fundamental, a consciência do brasileiro hoje em função de não confiar e não acreditar mais nos seus representados. E aí, eu quero entrar num tema, se me permitir, que a gente defende muito, a necessidade de uma reforma política eleitoral. Perfeito. Que é a introdução do voto distrital misto, né? Porque isso traria um grande ganho. Se você fizer uma pergunta genérica, se alguém lembra em que deputado votou, você vai ver que uma minoria lembra. Porque não tem a identificação entre o eleitor, né, e o seu representado. O que precisa é que você faça uma eleição dentro do seu distrito, aonde você tem o acesso a esse distrito, porque aí você vai eleger um deputado com quem você tem uma identificação e você pode cobrar dele diretamente. Então, o voto distrital misto, né, porque o puro não passaria, ele é fundamental que seja implementado. Tem um projeto que já foi aprovado no Senado pelo então senador José Serra, está parado na Câmara. Nós estamos fazendo um trabalho para recuperar esse projeto, para que a gente possa aprovar o projeto do voto distrital misto e fazer com que, primeiro, o custo, né, o custo eleitoral seja mais baixo, porque você só vai trabalhar dentro do seu distrito. E a identificação e a cobrança vai ser muito mais verdadeira, para que você tenha retorno sobre aquele seu voto. O voto, você está falando em cidadania, é a grande força do cidadão, é o seu voto, né? A gente tem que valorizar esse voto, né? É o exercício da sua cidadania, principalmente através do voto, e você fazer um ambiente político muito mais favorável em prol do Brasil. Então, eu acho que esse é um tema fundamental que tem que vir para a população ganhar consciência da importância que é essa mudança para o voto distrital.